o terceiro vídeo, o nosso tema é sindicatos e um assunto que causou polêmica essa semana, que é o assunto da Previdência. Em primeiro lugar, com relação aos sindicatos, já estamos fazendo história. Nesses primeiros 29 dias, nunca um prefeito se reuniu tantas vezes de portas tão abertas aos sindicatos. É de nosso entender que o diálogo com o representante das classes de trabalhadores é muito importante. O nosso gabinete esteve nesses últimos 29 dias e sempre estará aberto a esse diálogo. São bem-vindos os sindicatos, a prefeitura e eu, Davi, como prefeito, vejo que o sindicato representa o interesse daqueles trabalhadores que estão fazendo bem à nossa cidade. Então nós não temos nenhuma dificuldade em dialogar abertamente. Aliás, eu quero dizer claramente a toda a população que pela primeira vez na história, um prefeito abriu as contas da prefeitura e ofereceu todos os extratos de todas as contas da prefeitura aos sindicatos e à imprensa. Fiz questão de entregar ao sindicato uma coisa que nunca foi entregue antes, que são as contas da prefeitura documentalmente, não só de boca, porque muitas vezes a gente fala, a prefeitura está endividada, está com isso, está com aquilo, mas só da boca para fora. Então, meu interesse de estar me relacionando com os sindicatos de nossa cidade é muito grande, as portas estão abertas e sempre teremos esse diálogo e as portas abertas. Eventualmente, eu recebi uma reclamação do sindicato dizendo que na última sexta-feira passaram mais de 2 horas lá e não conseguiram falar comigo. Nesses 29 dias sempre conseguiram falar. Na sexta-feira, de fato, por causa do transporte público, eu estava atendendo estudantes que merecem também minha atenção, tanto quanto o sindicato, e não consegui, naquele momento, atender ao sindicato. Mas disse que, assim que possível, atenderia. E com certeza cumprirei isso. O assunto que queriam conversar comigo e foi iniciado foi a questão da Previdência. A nossa Previdência hoje a Prefeitura está com uma dívida com a Previdência da ordem aí de quase 110 milhões, se não for mais pela correção. 110 milhões de reais, o que simboliza a falta de repasse desses últimos 8 anos, principalmente para a Previdência. Ao assumir, nós nos deparamos com uma situação polêmica. Durante o final de semana, sem boleto, sem empenho e sem todas aquelas atitudes legais de se fazer repasse, foi feita uma TED que entrou, na verdade, no dia 1º, ou seja, o dia da minha gestão, da ordem aí de 700 e poucos mil reais para a Previdência, sem que se fosse dito o que estava se pagando, como é que se estava pagando, sem que se fosse feito um boleto, ou seja, desrespeitando todos os procedimentos legais que a lei fala que o gestor público tem que fazer quando estiver pagando algo a alguém. O que nós fizemos? Mandamos para a Procuradoria Municipal, mandamos aí para os advogados da Previdência e constataram a irregularidade. E para corrigir, deixar tudo legalmente, houve o estorno desse valor à Prefeitura, estamos providenciando os boletos, estamos providenciando o empenho para mostrar ao Tribunal de Contas o que se está sendo pago, o que foi pago, o que não foi pago, para a gente devolver à Previdência o que lhe é de direito. Aliás, o direito é muito mais do que esses 700 mil reais, são 110 milhões de reais que hoje, como prefeito, eu tenho que assumir essa dívida enquanto institucional, e essa dívida nós vamos renegociá-la e procurar trazer aos cofres da Previdência os valores que são de direito dos funcionários quando se aposentam, receberem seus salários. Se nós não fizermos isso, nos próximos 4 meses, pelos meus cálculos, a Previdência não terá dinheiro em caixa para pagar os funcionários aposentados. E esses valores terão que ser assumidos pela Prefeitura, os salários, o que vai onerar os cofres públicos num valor que nós não temos condições, uma vez que eu estou mostrando para toda a sociedade que quase todo o montante do que a gente recebe na Prefeitura é gasto com pagamento de folha de pessoal.